Senhor o use e nos abençoe. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer enorme. É algo que nunca passou pela minha cabeça. Poder estar aqui trazendo uma palavra, né? Principalmente sendo convidado por alguém que com certeza é usado pelo Senhor. Talvez, se fosse outra pessoa, ficaria em dúvida em aceitar o convite. Mas nós estamos diante de uma pessoa que com certeza se dedica a Deus e ele sabe o que está fazendo para botar um louco que nem eu aqui, para estar trazendo a palavra. E eu tenho visto, eu só gosto de falar daquilo que eu vivo e daquilo que às vezes eu estou vivendo. A gente tem visto os enganos que estão ocorrendo na igreja, as falsas palavras, as falsas profecias, né? E eu passei por muitas dessas coisas, né? Hoje eu quero falar sobre precisa abandonar muitas coisas, né? E o chamado mais bonito que eu acho, que eu entendo até hoje na Bíblia, é o chamado de Jeremias. Capítulo 1, vamos ler lá. A minha palavra é curta, louvado seja Deus, que Deus é bondoso comigo. O dia esticou um pouquinho, o pastor Érico me ajudou aqui também, glória a Deus, aleluia, porque a minha palavra é muito curta, então Deus é muito bom comigo, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? Não tenho essa eloquência toda, não tenho um palavreado muito bem explicadinho, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é quem vai falar no coração dos irmãos, amém? Eu quero ler aqui em Jeremias capítulo 1, é o chamado mais bonito que existe. Todo mundo quer ouvir esse chamado, meu irmão. Que coisa linda as pessoas saem pulando de dentro da congregação quando alguém chega perto de você, olha, eis que o Senhor te escolheu desde o ventre materno. A pessoa pula de alegria, a pessoa grita, Deus te faça uma serva fiel. Deus que você queira ser uma serva fiel até a morte. Amém? Vamos ler o versículo 4, capítulo 1, versículo 4. A mim veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Que coisa linda, gente. Coisa tremenda. E antes que saísse da madre, te consagrei. Que é isso? Aleluia. Glória a Deus. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Meus irmãos, eu já passei por alguns lugares, já fui evangelizado por outras pessoas, e essa palavra era uma das que as pessoas mais diziam para mim, né? Olha, você é um escolhido de Deus, Deus tem um propósito na tua vida, você vai ser abençoado, você vai ser isso. Mas esqueceram de falar para mim que eu ia ter que levantar de madrugada para socorrer alguém. Esqueceram de falar para mim que eu ia ser perseguido. Esqueceram de falar para mim que eu ia ser rejeitado pela minha própria família, que eu ia ser rejeitado pelos meus próprios amigos. Só falaram o que era bom, igual a Rede Globo, né? Só boniteza.
Nós precisamos entender que o chamado de Deus exige muito mais do que você ser escolhido. Você ser escolhido é uma coisa. Agora, você aceitar ser escolhido por Deus é outra. Nós precisamos ter essa consciência. E eu anotei algumas coisas aqui, porque é algo que eu não estou acostumado a fazer, mas como é aqui na rádio, nós temos aí pessoas ouvindo em casa, então a gente tem que ser um pouco mais prudente, já não temos mais aquela liberdade que às vezes a gente tem lá no retiro, né? Mas aqui é muita gente ouvindo, tanto dos nossos quanto dos não nossos, então a gente precisa ser um pouco prudente. O chamado vai exigir tudo de você. O chamado de Deus exige tudo de nós. Exige o nosso tempo, exige o nosso amor, exige a nossa renúncia. Esqueceram de falar para mim que no lugar do meu futebol dia de domingo eu ia estar lá em Friburgo, na ceia. Esqueceram de falar isso para mim, mas falaram para mim que eu ia ser um homem abençoado, que Deus ia me abençoar, que Deus ia fazer comigo. Ele é comigo, sim. Ele é comigo, e até hoje é. Vai ser comigo, até enquanto eu aceitar o chamado dele. Mas ele não me chamou para ir para a Disney. Ele não me chamou para ir para um parque de diversão. Ele não me chamou para ir, né, aquele restaurante lá que o Fábio falou para a gente ali. Meu Deus do céu, só coisa boa. Mas Deus me chamou para trabalhar. Ele me chamou para trabalhar. Ele não me chamou para viver uma vida de reizinho. Não, é uma vida de trabalho. Esse é o trabalho de um homem chamado por Deus. Amém? Você, às vezes nós vamos ser obrigados a falar de amor, precisando ser amado. Sabe o que é isso? É você entender, eu sou chamado. Eu fui chamado para transmitir vida. Eu fui chamado para levar palavra. Eu fui chamado para levar força. Eu fui chamado para edificar. E muitas vezes você vai ter que falar de amor precisando ser amado. Muitas vezes você vai ter que falar de cura ainda sangrando. Você mesmo sangrando. Às vezes você vai precisar incentivar a cura, orar por cura, mas no fundo, você está sangrando. Isso é ser chamado por Deus. Isso é obedecer o chamado de Deus. Renunciar, isso vai ser o principal de tudo. Esqueceram de dizer que no dia do churrasco, do aniversário da minha mãe, eu ia ter que estar aqui em Niterói. Esqueceram de dizer isso para mim. Mas isso não foi só há uns 3, 4 anos atrás que me falaram. Não, continuam falando para todos que entram dentro da igreja. Todos que procuram Deus, as pessoas estão procurando. Olha, você é escolhido. Você vai ser abençoado. Você é isso, você é aquilo. Você tem que determinar. Meu irmão, aí quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, as pessoas abandonam. As pessoas não aguentam. Porque o verdadeiro ouro, ele é forjado pelo fogo. Nada. Palha aguenta fogo? Não. Palha não aguenta fogo. Precisa ser ouro. Precisa ser firme. E é o que nós precisamos ter na vida. Ser firme. Porque nós vamos ser testados não somente pelas coisas do mundo, mas nós vamos ser testados até dentro da palavra. O diabo não vai para você com palavras mundanas. Ele não vai querer te atacar, te derrubar com palavras mundanas. Ele vai dentro da palavra. Foi dessa forma que ele foi com Jesus lá no deserto e foi dentro da palavra. Então nós precisamos o quê? Entender o nosso chamado. Olha, eu sou chamado, fui escolhido, eu sou para trabalhar. Amém?
Aceitar o chamado de Deus, muitas vezes, é caminhar por um caminho estreito. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser tudo tranquilidade, tudo alegria, tudo paz. Não, meu irmão. O caminho é apertado, é estreito. E o caminho é estreito e doloroso. E dizer sim, mesmo quando o coração está quebrado. Quantas e quantas vezes você está ali quebrado, meu irmão? Você está triste, às vezes você está triste, está entristecido com alguma coisa. Aí chega alguém, pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Você está todo quebrado por dentro, vocês estão entendendo? Você está todo quebrado por dentro, mas você tem que entender que você foi chamado para isso. A tua situação, a tua circunstância, o que você está vivendo, não implica naquilo que você foi chamado. Amém? O médico foi chamado para quê? Para consultar. Mas o médico pode estar com dor de cabeça, o médico pode estar com um mal-estar, mas se você for no médico, ele pode estar com dor de cabeça, mas ele tem que cumprir a função dele. Ele não vai poder dizer, olha, eu não vou poder consultar, que eu estou com dor de cabeça. Então, muitas vezes você vai estar quebrado, mas você vai ser obrigado a ajudar. Muitas vezes você está desanimado, mas você vai precisar passar ânimo. Eu costumo dizer que as pessoas estudam para tudo, até mesmo para mentir. Eu falo sempre isso. Às vezes você ouve uma verdade, mas aí aquela verdade, uma vez eu ouvi o pastor Érico falar algo que me chamou a atenção. Pastor Érico, a gente ouve as pessoas falar com firmeza, que você tem que crer, que você não precisa. E eu levei aquilo, falei, gente, às vezes a gente fala uma verdade, mas fala de uma forma tão simples, fala de uma forma tão pequena, que aquela verdade se torna mentira na mente da pessoa. E às vezes a pessoa fala uma mentira de uma maneira tão imponente, de uma maneira tão avançada, que aquilo se torna verdade dentro do coração da pessoa, dentro da vida da pessoa. Então nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para transmitir vida, transmitir força. E isso é independente da tua vida, independente do que você está passando. Uma vez, quero dar um testemunho, que o diabo é mais ou menos assim. Eu conheci um pai de santo há muitos anos. E ele tinha que fazer uma sessão espírita no outro dia. No outro dia ele tinha que fazer uma sessão espírita. E ele virou a noite bebendo. Bebendo. Chegou em casa, era 5 e pouca da manhã. 5 e pouca da manhã, acordou, era 10 e pouca. O trabalho era... Eu estou falando isso, irmãos, e porque eu trabalhava para o dono, né? Na época eu trabalhava para um rapaz que frequentava lá, um senhor que frequentava lá. E a obra era bem pertinho ali do salão, e eu estava afastado de Jesus, isso já tem muitos anos. E quando foi à noite, o pai de santo estava quebrado, mas destruído. E chegava algum momento que ele já não estava aguentando mais. Aí o demônio tinha que sair pro cara lá no banheiro, né? Aí algumas pessoas lá que trabalhavam com ele lá, chegava perto e falava, dá para você deixar ele um pouco? O diabo virou e falou assim, problema é dele. Ele não sabia que ele tinha compromisso. Então, independente, irmãos, até o diabo sabe disso. Que as tuas condições não implicam naquilo que você tem que ser.
Se você é um chamado de Deus, a tua vida sentimental não se pode ser interferida naquilo que Deus tem para você, no propósito que Deus tem para você. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus te ordenou, porque você está mal. Porque você está visivelmente triste, porque você está abatido, que você se entristeceu com fulano, você se entristeceu com cicrano. Não, você é um trabalhador, querido. Você é um chamado de Cristo. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Então, para que essas coisas não aconteçam, para que chegar naquele grande dia e você... Se cuida. Se cuida. Se prepara, porque isso não é desculpa, amém? Sim, mesmo quando o coração está quebrado, e anunciar a esperança, enquanto ainda se espera por um milagre. Você tem que anunciar, já imaginou isso? Você aguardando um milagre, você esperando algo na tua vida, mas você tem que anunciar a esperança, você tem que passar a esperança, você tem que transmitir fé para aquelas pessoas, e você mesmo precisando de um milagre. Você precisando de um milagre. Nós entendemos, consegue entender que quando, uma das coisas que eu acho, assim, na Bíblia tem, na verdade, eu amo, assim, tudo que está na Bíblia, mas tem coisas que chamam mais a atenção da gente. Eu entendo que Eliseu, né? Eliseu falou com Naamã: vai lá, mergulha 7 vezes na água, no Rio Jordão, e tu vai ser curado. Ele curou Naamã, mas morreu de uma doença incurável. Sabe o que é isso? Às vezes você está enfermo, mas você é obrigado, tem que orar por alguém que está enfermo, e você vê aquela pessoa ser curada e você não ser curado. Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Mas eu careço de cura. Mas eu creio que se Deus quiser, Ele me livra de tudo aquilo. Eu tenho problema de diabetes, eu tenho joelho quebrado. Eu dependo disso. E já orei por pessoas que foram curadas. Quem entende isso? Mas é a minha função. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu fui chamado. O meu joelho não é desculpa para mim não orar por alguém que está com problema no joelho. Amém? O diabetes que me acompanha, ela só me acompanha, porque não é minha, não nasceu comigo, não me pertence. Tá? Ela não me pertence, ela está comigo de intrometida, mas Deus sabe o momento certo de tirar ela. Porque para onde eu vou, ela não vai entrar. Para onde eu vou, ela não vai entrar. Lá ela não entra, meu irmão. Lá ela não entra, ela vai ficar na porta. Amém? Lá ela não entra. Então você sabe o que é isso? Você tem que orar por um diabético, sabendo que você é diabético. Isso é fazer, isso é ser servo, isso é cumprir o teu chamado. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Mesmo na cruz, sangrando, pregado naquela cruz, ali exercia misericórdia e amor. Ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. O chamado de Jeremias, para mim, é o mais lindo. Gente, já pensou alguém chegar perto de você? Tu já imaginou isso? Alguém chegar perto do Dida? Tu é escolhido desde o ventre materno. Gente, que coisa, que tremendo isso. Deus dizer para você: eu te escolhi desde o ventre materno, você é meu, você é separado, né? Que coisa linda, a pessoa sai dali pulando de alegria, gritando: meu Deus, eu sou escolhido de Deus. Aí daqui a pouco começa a vir as dificuldades. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Mesmo morrendo, mesmo pregado numa cruz, seu corpo ensanguentado,
seu corpo ensanguentado, ainda ministrando salvação. Você sabe o que é isso? Às vezes você doente, às vezes você morrendo, às vezes você cansado, às vezes você meio que desanimado, e você tem que anunciar a salvação. Já pensou você triste? Você na maior tristeza profunda, você tem que transmitir alegria, porque foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 12, 10, o apóstolo Paulo também viveu isso. Foi ferido, preso, perseguido, e ainda assim escreveu tantas cartas, né, que até hoje nos proporciona muitas coisas, vida, que nos passa vida, nos passa ânimo, nos encoraja. Amém? Encoraja milhões de pessoas, Ele mesmo declarou por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte, né? Às vezes a gente acha que nós somos, eu estou falando isso, meu irmão, porque eu já me senti isso, tá? Eu já me senti um coitadinho. Não sei ler direito, não sei. Tudo isso acabou através de um dia. Eu ia para o retiro, eu ficava atrás eu escolhia a pessoa mais alta do mundo, lá do retiro, para poder sentar ali atrás para o pastor Érico não me chamar. Aquilo ali era uma falsa humildade, gente. Isso é falsa humildade. Amém? Isso não é humildade. Aquele Nilson não era humilde. Aquele Nilson era medroso. Aquele Nilson era covarde. Aquele Nilson tinha medo de exercer aquilo que Deus estava chamando ele para exercer. Era covardia. Porque a humildade é quando você reconhece que você depende de Deus e quando você depende da igreja. Isso é ser humilde, quando você entende que você depende do corpo, que você depende da igreja, que você depende de Cristo. Isso é humildade. O que eu praticava era covardia, era medo de errar. Como ontem, o pastor Érico mandou para mim, estava chegando do culto, ele mandou, meu irmão, pode trazer a palavra? Eu pensei 2 vezes, mas a tua palavra é que te vai condenar. A tua palavra é que te condena. E eu disse um dia, eu não vou ser covarde mais, não vou me acovardar mais. Ainda que eu não seja um pregador de nome, mas eu não vou me acovardar mais. Porque foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para ser igual o pastor Érico. Eu não fui chamado para ser igual o pastor Fábio. Eu fui chamado por Deus, porque a cada um é dado algo específico. Amém? Paulo entendeu que o chamado não depende da nossa força. O chamado de Deus não depende da nossa força. O Paulo entendeu que o chamado não depende da nossa força, mas da graça que nos sustenta. Mesmo sangrando, Deus não espera perfeição. Ele busca coração disposto e arrependido, coração aquebrantado. Amém? Muitas vezes seremos usados no meio de caos e de dor, de fraqueza, não para mostrar a nossa glória, mas para revelar a glória dele, porque é no vaso quebrado ou num coração aquebrantado que a luz brilha com mais intensidade. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Você sabe por que a terra não está cheirando tão mal? Isso eu ouvi outro dia, não posso falar que essa parte é minha, mas eu ouvi um pastor dizendo isso. Porque nós somos o sal da terra.
O sal é usado para conservar alimento. O sal antigamente era usado para conservar carne, peixe, que não existia geladeira, então usava o sal. Então quando eu entendi, quando Deus disse, vós sois o sal da terra, a terra não está pior, porque o sal ainda está aqui. Essa terra ainda não está pior, porque o sal ainda está aqui. Você entende e compreende a tua responsabilidade nessa terra? Você entende a tua responsabilidade e compreende que se você deixar de ser sal, você pode ser culpado da terra cheirar mal? É compromisso, é responsabilidade. Eu jamais imaginaria de um dia ser chamado de pastor. Eu jamais imaginaria de um dia ser chamado de pastor. Mas eu sempre considerei a palavra. Quando as pessoas falavam comigo de Jesus, que as pessoas vinham e falavam, meu Deus, eles têm razão, esses crentes têm razão. Eu preciso tomar atitude, eu preciso mudar, mas eu não conseguia. Até que um dia, eu ouvi a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Não ouvi ninguém me bajulando, não vi ninguém falando que eu ia ser aquilo. Não, só falaram comigo, Deus tem o poder para mudar a tua trajetória. E como eu já sabia que a minha trajetória não era boa, eu falei, bom, eu entendo, eu preciso mudar a minha trajetória. E nós precisamos entender e compreender que nós somos a luz do mundo. E quando nós deixamos de ser luz, como nós deixamos de ser luz, você pode estar sendo trevas na vida de alguém que vive do seu lado. Quando você deixar de ser luz, você pode ser treva na vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho, dos teus parentes. Quando você deixar de ser luz. Porque Deus não vai colocar uma lâmpada em algum lugar aonde não vai clarear nada. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. De sermos luz, de sermos chamados não para viver uma vida de rei, disso, daquilo. Não, nós somos chamados para pagar um preço. Nós vamos pagar preço. Às vezes nós vamos pagar preço por pessoas que nem o nosso sangue tem. Às vezes nós vamos pagar preço por pessoas que a gente nem conhece. Mas esse é o verdadeiro servo de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, disse, a minha graça, Deus disse, a minha graça, disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glories na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deus disse em Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, quem vai querer aceitar um chamado desse? Deus vai chamar alguém e vai dizer, olha, você vai sofrer por amor ao meu nome. Será que alguém gostaria de receber uma palavra dessa? Você vai sofrer por amor ao meu nome. Mas Paulo, o que fez Paulo entender foi o quê? O que eu digo sempre, o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Enquanto você não tiver um encontro com Cristo, a palavra não vai te convencer. Enquanto você não entender que Cristo é o único caminho, que Ele é a verdade e a vida, as palavras dele não vai mexer contigo. Mas quando você tem um encontro de verdade com Jesus, quando você tem um encontro de verdade com Jesus, tu nunca mais é o mesmo. O dia que eu tive um encontro com Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei. Eu confesso para os irmãos que eu tentei.
eu tentei ser o mesmo, né? Eu tentei ser o mesmo, mas nunca mais eu consegui ser. Nunca mais o mundo me aceitou. Nunca mais o mundo me aceitou como me aceitava quando era antes. Eu era o cara no mundo, rapaz. Eu era o cara no mundo. Eu era livre igual um passarinho. Eu não dava obediência a ninguém. Eu fazia o que eu queria. Nem a minha mulher, sendo linda, maravilhosa, do jeito que era, me segurava. Nem tampouco a minha mãe, meu pai não tinha mesmo, né? Mas ninguém, porque eu era livre, para onde apontava eu ia. E eu tentei, sinceramente, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a palavra, depois de um tempo, a comunidade Ramala Empatia acabou, e eu ficamos lá voando para um lado, para o outro, fiquei desviado, afastado algum tempo, e tentei me encaixar em outro lugar, mas eu não conseguia, porque eu não gosto, eu prefiro sofrer, eu prefiro viver, sabe, sofrendo com a verdade, do que viver uma falsa paz com a mentira, e depois lá na frente eu tomo um tombo. Então, é o que eu trago para os irmãos hoje. Essa é a minha palavra, foi muito curtinha, espero que os irmãos tenham entendido e compreendido. Não sou tão assim como meus irmãos aí que eu amo ouvir o pastor Érico, o pastor Fábio, pastor CH, todos os pastores, pastor Dida agora que está aí na frente do trabalho aí em Petrópolis, né, e tem uma palavra maravilhosa. Outros também que eu tenho ouvido aí também que, né, não está coisa aí, mas eu acho que a partir de hoje ele vai entender que, né, a covardia não faz parte do homem de Deus. Amém? Glória a Deus, pastor Érico. Muito obrigado, agradeço aí pela oportunidade.